Saúde os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um irmão, a cada uma irmã, que nesse domingo de Páscoa, onde a gente comemora a ressurreição do nosso Salvador, aquele que venceu a morte, está sentado à direita de Deus Pai. O seu túmulo ali em Jerusalém está completamente vazio. E hoje é um dia em que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, E nesse momento, nesse dia tão especial, nós nos reunimos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra, para estudarmos a nossa segunda lição do segundo trimestre, Da nossa EBD, da editora Betel. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Eu quero convidá-los a cada um pegar a sua Bíblia, reservar um tempinho do seu dia aí para estudar a palavra de Deus junto com a gente. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Soberano e eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Peço ao Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor visite a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que estiver ouvindo esta palavra nesse momento. Que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa lição 2 tem por título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Essa lição, por sinal, está maravilhosa e ela vai tratar daqueles salmos chamados de salmos messiânicos, aqueles salmos que apontaram para Cristo, aqueles salmos que demonstraram como que seria o Cristo, qual seria a missão de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então nós temos alguns salmos no livro de Salmos que são verdadeiras profecias a respeito do que iria acontecer com Cristo, de como que seria esse Messias glorioso. E são sobre esses salmos que a nossa lição vai tratar hoje. Amém? Eu quero convidar, antes da gente ir para o nosso texto áudio, para os irmãos darem uma rápida olhada nesse pequeno vídeo aí de 1 minuto, nessa pequena cena aí. Preste bem atenção. Eli! Eli! Lama sabachthani. Listen. Listen, he's calling on the prophet Elijah. No, he's not calling Elijah. He's quoting the scriptures. Even now, nailed to the cross, he quotes the scriptures. Even now. Então, meus irmãos, essa passagem, essa cena, muito conhecida, retratada nos evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, enfim, esse momento em que Cristo ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento ali na crucificação de Cristo é o ápice do seu sofrimento. Ali Jesus ele já está chegando ao seu limite. Logo após essa fala, ele vai expiar, vai entregar o seu espírito ao Senhor. Então esse é o momento mais tenso, mais difícil para Cristo foi esse momento. Se a gente for começar a contar, desde o momento em que Cristo ele começou a sofrer no Getsêmani, desde o momento em que Cristo ele começou a verter o seu sangue naquele sofrimento ali na oração do Getsêmani, até esse momento em que ele vai morrer, vai expirar, vai entregar o seu espírito, foram 18 horas de aflição, de angústia, de dor, de tormenta, E esse momento que os irmãos viram na cena ali
é o ápice, né, desse sofrimento todo. E o interessante, os irmãos podem observar, é que ali alguns entendidos da lei, né, eles ficam meio assustados, porque Cristo ali, na hora de morrer, ele cita as escrituras, né? Alguém diz ali, gente, mas na hora dele morrer ele está citando as escrituras. Ali eles ficam meio impactados com aquilo. Mas por quê? Na verdade, o que Cristo está citando é uma profecia. Na verdade, ali Cristo está cumprindo uma profecia que já havia sido dita, já havia sido escrita, né? 1000 anos antes de Cristo nascer. Há 1000 anos atrás, o salmista Davi, ele, sob a influência, claro, do Espírito Santo de Deus, ele compôs um salmo que ficou conhecido como o Salmo da Cruz, o Salmo 22. Convido os irmãos e irmãs aí pegarem a Bíblia, abra aí no Salmo 22, no verso 1. E esse Salmo 22, verso 1, é o texto áureo da nossa lição de hoje. Então, o nosso texto áureo é exatamente essa fala de Cristo que cumpre, né, essa fala aí que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu brado? Né? Salmo 22, verso 1. Meus irmãos, imagina só, 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus já revelava ao homem aquele momento tenso, aquele momento final ali de Jesus na cruz, né? Ou seja, já havia sido profetizado 1000 anos antes, quando Davi, né, escreveu esse belíssimo salmo, essa belíssima profecia, já era um aviso à humanidade sobre aquele momento. Por isso que vocês vão ver ali aquela pessoa, aquele entendido da lei, assustado. Nossa, mas ele está citando as escrituras mesmo quando ele está morrendo, porque ali na verdade cumpria-se, né, essa profecia que é o nosso texto áureo da nossa lição de hoje. Amém? A nossa verdade aplicada diz assim, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Então a função desses salmos messiânicos, como nós já dissemos, é apontar para Cristo, testificar a respeito de Cristo. Amém? O texto de referência encontra-se em Salmo 2, um outro salmo messiânico, tá? Versos 1, 2 e 3. Abra também a sua Bíblia no Salmo 22, no verso 27, e no Salmo 110, no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor lá no Salmo 2, verso 1. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha dos teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esses são os textos de referência da nossa lição. Alguns salmos que nós estaremos sempre voltando a eles durante essa lição, esses salmos messiânicos. Mas, meus irmãos, vamos voltar um pouco na história. Se os irmãos forem abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, vou pedir, abra lá, por favor, Deuteronômio, no capítulo 11, nos versículos 22 e 25. Vamos ler comigo? Quando o povo de Israel está prestes a entrar em Canaã, Deus ele dá uma série de ordenanças para aquele povo. E lá em Deuteronômio 11, 22 e 25,
Deus diz assim para aquele povo: olha, porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, olha só, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Ainda continua no 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Meus irmãos, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, lá atrás, depois de toda aquela travessia, né, do deserto ali, depois de terem lutado, estão prestes a tomar posse da terra, Deus garante a eles que se eles obedecessem, que se eles fossem fiéis à sua palavra, né, se obedecessem e guardassem os seus mandamentos, aquela nação de Israel, aonde ela pisasse a planta dos pés dela, seria dela. Israel seria, os outros povos teriam temor de Israel, teriam medo de Israel. Israel, eu tenho para mim, se Israel obedecesse a palavra do Senhor, como ele aqui disse, Israel teria sido, sem sombra de dúvida, a nação mais poderosa da história. Talvez Israel teria sido o que foi Roma, o que foi a Grécia. Mas os irmãos bem conhecem a história de Israel. Os judeus, ao invés de se enveredarem para o caminho da obediência, a gente vê que ao longo da história de Israel, esse povo foi um povo que constantemente prevaricava, constantemente desobedecia, constantemente se afastava desse Deus tão maravilhoso que queria estar presente na vida deles, né? Lá em Romanos está escrito, Paulo cita uma passagem das Escrituras que diz assim, que Deus, né, que todos os dias eu estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Era um povo obstinado em desobedecer ao Senhor. E por consequência disso, meus irmãos, a gente vai ver que ao longo da história, o povo de Israel ele foi dominado por todas as grandes nações, todos os grandes impérios, e foi afugentado, né, por pequenos povos também. Era um povo que vivia sem paz. Observa só, você depois que eles foram dominados pelo Egito, né, eles entraram em Canaã, vieram os assírios dizimaram as 10 tribos do norte de Israel, vieram os babilônicos, levaram o povo, as 2 tribos do sul para a Babilônia, depois vieram os persas dominaram Israel, os gregos dominaram Israel, os romanos, quando Jesus nasce, os romanos dominavam Israel. Israel então tem um histórico de ser dominado pelas grandes potências, pelos grandes impérios que surgiram. Ao invés de ser, né, aquela potência que Deus havia prometido a eles, eles, muito pelo contrário, sempre foram subjugados. Né? E como eu disse, sem falar nos pequenos povos cananeus, ali os midianitas, amorreus, jebuseus, tantos povos pequenos que viviam tirando a paz de Israel. Era um povo despatriado, era um povo perseguido, era um povo que vivia, né, de um lugar para o outro, né, um povo por causa da sua constante desobediência ao Senhor. Né? Olha que triste. E por esse histórico, né, de subserviência a outros povos, o povo de Israel, aos poucos, ele foi pervertendo a imagem do Cristo. Se a gente for ver desde os Salmos até os mais variados profetas, Isaías, Zacarias, eles sempre apontaram para um Cristo humilde, um Cristo sofredor. Você vê ali o Cristo que viria assentado numa jumenta,
um Cristo do qual as pessoas iriam esconder o rosto, um Cristo simples, humilde, experimentado nos trabalhos, como diz Isaías, enfim, um Cristo sofredor. Tem um salmo que diz que Cristo, ele como se ele fosse como um verme, não era nem um homem. Olha só que expressão forte, né? A sensação de Cristo, como que ele foi humilhado. Mas por esse histórico de subjugação, o povo de Israel começou a desejar um líder político, como os irmãos já sabem, que viesse libertá-los do jugo político, econômico desses outros grandes povos. Quando Jesus nasce ali em pleno domínio do Império Romano, a expectativa era essa, que o Messias fosse um Messias poderoso, glorioso, que viesse libertá-los de Roma e implantar um reino aqui, e Israel seria essa nação toda poderosa. Eles esperavam assim um Cristo, dado a todo um histórico de submissão. Eles esperavam um Cristo líder, revolucionário, um Cristo político que viesse implantar o seu reino aqui na terra. E para agravar a situação, quando Cristo nasce, antes dele nascer, vários outros falsos, né? Vários falsos messias haviam surgido. Então criava-se uma expectativa, o Messias chegou e não era aquele Messias. Criava-se outra expectativa e não era aquele Messias. Então quando Cristo nasce, Cristo ele vai ser rejeitado. O comentarista no tópico 1.1, ele vai fazer referência a isso, falando sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus nasce, nesse contexto em que eles não esperavam um Cristo humilde, eles não prestaram atenção, né, no que os profetas já haviam anunciado, a gente vai ver cumprir um outro salmo, que é o Salmo de número 2. O Salmo de número 2, ele, como já li para os irmãos e peço que os irmãos peguem aí para ler de novo, olha o que diz o Salmo de número 2. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Olha só, meus irmãos, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, quando Cristo ele vem, cumpre-se esses versos desse Salmo, Salmo de número 2, porque quando Cristo vem, as próprias autoridades judaicas, né, autoridades tanto religiosas como autoridades seculares, né, príncipes, enfim, sacerdotes, os anciãos, o sumo sacerdote, enfim, quando Cristo vem, essa galera toda, essa galera poderosa, acaba rejeitando Cristo além do próprio povo, né? Cumpre-se quando diz ali no verso 2, os reis da terra levantaram e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, né? Eles se revoltaram. Quando diz no verso 1, porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, o significado disso é que eles se revoltaram contra o Senhor. Abra lá em Lucas 19:47, está escrito assim: e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Ou seja, observa que Jesus estava ali, o Messias prometido estava ali naquela época tão histórica, ali cumpria-se todas as profecias a respeito do Messias vindo, né? Mas eles não o reconheceram. Muito pelo contrário, os poderosos, os sábios da época queriam matá-lo, procuravam de toda maneira um jeito de matar. E isso, na verdade, reforçando, é o cumprimento do Salmo 2, os versos 1, 2 e 3. Acompanhem na palavra de Deus, tá? Ali se cumpre que os principais queriam matar
o nosso Senhor, né? Isso aí iria acontecer mesmo, né? Eles não o reconheceram. Há um episódio tão dramático quando Jesus ele está adentrando em Jerusalém, lá em Lucas 19, os irmãos podem acompanhar, ele chora copiosamente, porque ali chegava o Messias, ali cumpria-se várias profecias. O próprio Deus estava ali, o Salvador estava ali. E quando Jesus ele se achega, ele chega em Jerusalém, Jerusalém está cada um fazendo as suas atividades, uns casando, outros trabalhando, estudando, enfim. E Jesus ali, ele é rejeitado. Jesus chora copiosamente e ainda fala uma palavra muito triste. Ele prediz: ai de ti, Jerusalém, se ao menos nesse dia reconhecesse ao que a tua paz pertence. A paz era Cristo. E eles não reconheceram e intentaram matar o Cristo. Eu fico pensando também um pouco mais à frente, imagina a cena. Jesus lá no Sinédrio, meus irmãos. Olha só que cegueira espiritual. Jesus lá no Sinédrio, o próprio Deus estava ali, o Messias, e os principais, os sacerdotes, os anciãos do povo, meus irmãos, os sumos sacerdotes, as autoridades espirituais de Israel não reconheciam que aquele era o Mestre, estavam cegos. Apesar de todas as profecias terem descrevido aquele homem como sendo Deus, eles não reconheciam. Tem um caso grave também, né? A Bíblia diz que alguns dos príncipes reconheceram, né, Cristo, mas eles reconheceram, mas não quiseram confessá-lo, porque amaram mais a glória desse mundo que é Cristo. Aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos. Olha, tomemos cuidado, porque esse mundo ele tem uma glória extremamente sedutora, que tenta o tempo todo nos tirar o foco, né? Então olha que triste, alguns daqueles príncipes, daqueles grandes, eles reconheceram Cristo, eles entenderam, eles viram na palavra quem era, que ali estava se cumprindo, mas mesmo reconhecendo, não quiseram confessá-lo, porque amaram mais a glória desse mundo. Então, meus irmãos, tentaram, né, impedir Cristo, matando, né? Mas nós sabemos que não deu certo. Agora, Cristo, ele morreu e ressuscitou, né? Como vamos ver adiante, vencendo, né, todo o conluio que foi feito para tentar impedir que o reino de Deus chegasse, né? Mas, se a gente olhar para hoje, nos nossos dias, ainda há muita tentativa de impedir o reino de Deus. Há muitas pessoas no mundo e muitas autoridades em muitas nações no mundo ainda tentam impedir, né, a expansão do reino de Deus, tentam impedir a mensagem de Cristo. Por exemplo, nós sabemos, né, verifica aí, vai lá no site do Portas Abertas, né? É uma referência internacional sobre o assunto. Nós sabemos que hoje no mundo existem milhares de cristãos que são perseguidos. Segundo Portas Abertas, 245 milhões de irmãos nossos, de cristãos, são perseguidos sistematicamente no mundo. São irmãos que são presos, são irmãos que são torturados, são irmãos que têm que abandonar emprego, abandonar serviços, há irmãos que não podem ter a Bíblia, irmãos que não podem professar a fé, não podem cultuar, irmãos que não podem, pessoas que não podem se converter ao cristianismo. Isso existe, 245 milhões de cristãos no mundo estão nesse contexto hoje, porque existe forças, existe pessoas com poder, existem nações que ainda tentam impedir a expansão do reino. Infrutíferamente, é claro, mas tentam. Né? Isso não ficou restrito só lá à época de Cristo, quando tentaram impedi-lo. Não. Quando mata-se um cristão hoje, estão tentando impedir a Cristo. Né? Lá no site do Vaticano tem uns dados muito tristes. Olha, só em 2019, para os irmãos terem noção,
4.305 cristãos foram assassinados pelo simples fato de serem cristãos. 3.150 foram presos. 1.847 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados ou destruídos. Olha só, meus irmãos, nós estamos em pleno século XXI e cristãos morrendo pelo simples fato de serem cristãos. Ou seja, ainda hoje existem forças poderosas tentando impedir o progresso do reino de Deus. Mas a gente sabe, né, que nada vai prevalecer contra a igreja de Cristo, né? Cristo, ele venceu, né, e continua vencendo e vencerá. No tópico 1.2 fala sobre o triunfo do Filho de Deus, né? Eles tentaram romper as cordas de Cristo, eles tentaram e ainda tentam se livrar do jugo de Cristo, né? Se livrar do domínio de Cristo. Mas Cristo venceu. Nós sabemos que Cristo, e comemoramos hoje, né? Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou vencendo a morte, né? Ele garantiu a vitória, né? Eu separei aqui duas passagens bíblicas, os irmãos podem averiguar lá, leia depois com mais calma, lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 23, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, meus irmãos, nada pôde parar Cristo, nada pode parar a sua igreja, por mais que tenta-se ao longo deste século, mas não conseguirão, né? Intentaram contra Cristo, intentam contra os cristãos, mas o evangelho segue, o reino de Deus segue. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20 e 23, diz assim: onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, mas pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então Cristo triunfou, meus irmãos, né? É a razão da nossa vitória, né? Por isso que nós somos mais do que vencedores. No tópico 1.3, o comentarista ele vai trazer, né, o reinado do Filho de Deus. O reinado do Filho de Deus, separei aqui também para nós, ele já foi instituído pelo próprio Deus e há uma profecia, um salmo que profetiza isso, né? No Salmo 2, nos versos 7 e 9, olha aí: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Ou seja, meus irmãos, lá no Salmo de número 2, nos versos 7 a 9, Deus já decretava que Cristo seria o rei, né? Ou seja, nada poderia impedir. Já havia sido decretado pelo próprio Deus, né? E os irmãos vão encontrar lá em Mateus 28, 18, quando Jesus diz, né? Falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Lá em Mateus 25, 31, 32, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns aos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Meus irmãos, intenta, mas nada pode impedir os intentos do Senhor, né? E como nós já vimos, isso 1000 anos antes já havia sido predito, né? Já havia sido predito
que Jesus iria ser rejeitado, que iriam intentar contra ele, e havia sido predito que ele seria o rei. Deus já havia decretado lá no Salmo 2, nos versos 7, né, a 9. Confere lá o decreto de Deus sobre o reinado de Cristo. Amém? O tópico 2 da nossa lição tem como subtítulo o sofrimento do Messias. O Salmo 22 ele também vai profetizar um pouco desse sofrimento, né? Meus irmãos, Cristo sofreu sofrimentos dos variados tipos, psicológico, Cristo sofreu espiritualmente, Cristo sofreu fisicamente, enfim, né? Ele foi zombado, ele foi, como diz aqui o comentarista, ele sofreu o desprezo do seu próprio povo. E o Salmo 22, no verso 6, dá uma olhadinha lá, olha que grave, meus irmãos. Isso aí eu nunca senti na minha vida. Imagina só o próprio Deus sentir isso, Deus Filho. Olha lá o Salmo 22, 6, quando diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha como que Cristo ele foi humilhado ao ponto de ser comparado a um verme e não a um homem. Nós estamos falando do próprio Deus, que esvaziou-se de toda a sua glória para se fazer homem e sofrer um desprezo, uma humilhação tal de ser considerado ou se abaixo do ser humano. Meu Deus! Então Cristo ele sofreu essa zombaria, esse desprezo. Cristo sofreu também o abandono, como nós já vimos, nós já falamos, o abandono do próprio Pai, né? Ali, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Cristo está no Getsemane orando e que ele começa a ficar tão agoniado, e a ciência explica isso, que começa a transpirar sangue, é um estado extremo de preocupação, de angústia. Ele está preocupado não é só com o físico que ele ia sofrer, não, com as torturas, não. Ele sabia que no outro dia ele iria carregar os pecados de toda a humanidade e que Deus o iria desamparar ali, porque ele iria passar por aquilo sozinho. Ele estava preocupado com esse desamparo, meu Deus. Então, meus irmãos, Cristo sofreu de ordem psicológica, sofreu espiritualmente e fisicamente, a gente não precisa nem falar. A coroa de espinhos que colocaram sobre a sua cabeça, ao perfurar o couro cabeludo, atingiu alguns nervos que, segundo alguns médicos, nem a morfina consegue aliviar a dor. Olha que coisa terrível, né? A gente sabe que Cristo sofreu 117 açoites, né? E ali o instrumento que açoitava, né, o chicote que açoitava Cristo, ele era composto com umas bolas de ferro, um metal, e tinha espinhos, ossos, enfim, aquilo batia, dilacerava a carne de Cristo. Provavelmente, quando Cristo estava carregando a sua cruz até ao madeiro, até o Gólgota, com certeza dava para ver alguns ossos de Cristo, porque a sua carne era arrancada. Então, olha que sofrimento sofreu, né? Olha o que passou o Messias, né? Isso tudo por quê? Porque ele ama a mim, porque ele ama você, meu irmão, minha irmã, porque ele ama você que está nos ouvindo aqui nesta manhã, né? Olha quanto sofrimento passou o Messias, e um sofrimento já predito lá pelos Salmos. É o tema da nossa lição, né? Os salmos messiânicos apontando para tudo o que ia acontecer com Cristo. No tópico 3, o comentarista da nossa lição, ele vai dar ênfase a 2 salmos. O Salmo 110, no verso 4, em que onde Deus diz: Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, o comentarista ele vai se apegar a esse salmo para mostrar que o sacerdócio de Cristo
é o sacerdócio real e eterno, né? E um outro salmo que me chama muita atenção, se enquadra nos chamados salmos missionários, e aqui eu gostaria bastante atenção dos irmãos, é o Salmo 67, dos versos 2 a 4, lá no tópico 3.2. Anota aí, Salmo 67, de 2 a 4. Quando Deus ele vai prometer a salvação a todos os povos da terra, né? A gente já sabe que lá em Abraão, Deus já havia dito que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E aí, o Salmo 67, né, vai corroborar essa salvação, essa missão de estender a salvação a toda a terra. Quer ver? Diz assim a palavra do Senhor: para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Né, meus irmãos? Então, a salvação que o Messias traria, lá em Salmos, você vai encontrar um salmo, uma canção já predizendo que essa salvação seria estendida a todos os povos da terra. Glória a Deus por isso. E o comentarista da nossa lição termina a nossa lição com o menor salmo da Bíblia, o Salmo 117, que tem apenas 2 versos, que diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Que Deus, então, continue te abençoando, meu irmão e minha irmã, né? Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. A irmã, irmão, me perdoe aí qualquer falha, né? Mas estamos aqui para aprender. Peço que os irmãos continuem orando por nós, continuem orando por esse nosso país e para que essa crise toda passe logo, para a gente correr de volta ao nosso templo, né? Para estar cultuando ao nosso Deus, né? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer por esse momento. Que o Senhor Jesus, abençoe a cada um dos teus servos. Graças nós a te damos, Senhor Deus, por todo o sacrifício que o Senhor fez, Senhor Jesus, na cruz por nós. Muito obrigado porque o Senhor ofereceu-se a si mesmo em nosso lugar. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai. Te glorificamos e te exaltamos, ó Cristo, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz, Senhor Jesus. Graças te damos. Que o Senhor nos abençoe, dê uma semana abençoada para cada um dos teus filhos e filhas. Muito obrigado por este momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, uma feliz Páscoa a todos os irmãos. Que Deus abençoe grandemente.